Vamos lá. Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vou aguardando aqui o nosso convidado, Guilherme, para estar aqui conosco nessa live. Como vocês estão? Estão bem? Digam aí nos comentários como vocês estão. Hoje o tema da live é um tema muito pertinente. Já convido vocês aí a estarem enviando para pessoas que vocês conhecem aí para estar nos acompanhando nessa live. Envie para as pessoas aí que vocês conhecem para que possam estar assistindo essa live aí junto conosco. Boa noite. Boa noite, Adriele, Alexandre, Alice. Boa noite, Mônica, Eduardo. Vamos entrando aí. Aproveita e compartilha aí. Manda um aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem para estar nos acompanhando nessa live. Boa noite. E meu caro, boa noite. Tudo certo? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal que tá entrando Pessoal, aí. só dá um feedback aí se vocês estão vendo bem a gente, se estão ouvindo bem, se a qualidade do áudio está boa, a qualidade do som está boa. Vai dando um toque aí, galera. Aproveitem, galera, e compartilha aí, manda um aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, para que possam estar acompanhando essa live. Faz um tempo que eu queria fazer uma live e aí convidei esse cara aí. Surgiu a oportunidade, né, meu caro? Pois é, a gente nunca teve a oportunidade de conversar pessoalmente, né, Guilherme? Pois é. Pois é, a Tava gente pessoalmente tentando nunca lembrar, teve. assim. Eu acho que a gente já deve ter se cumprimentado, alguma coisa assim, mas conversar mesmo, acho que nunca. Eu acho que não. A gente tem que marcar qualquer hora dessa aí, quando eu for em Goiânia, ou quando você É. vier aqui, combinar alguma coisa, tomar uma cerveja. Aí você Porra. escolhe se quer apanhar no truco ou na sinuca, aí você que manda. Moça, e tudo que você falou, eu dou aula, fera. Aí você não tem jeito, você não tem vez comigo, não. Aquele bate-papo de humildade aí chegou aí, hein? Você viu, né? O jeito que funciona. Falou de truco, ping-pong, cerveja. Qual foi o outro que você falou também? Que você vai perder? Sinuca. Sinuca. Ô, aprendi a jogar um joguinho bom esses dias, viu? Estimativa. Pra quem gosta de matemática, esse trem é bom, viu? Legal, cara, mano. Mas e aí, meu cara, como é que você tá? Graças a Deus, tô bem. Por aí. Tá em Goiânia, né? Tá morando em Goiânia. Goiânia, né? Goiânia, exato. Morando aqui. Pessoal que tá chegando Então aí também, ó, vamos. boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, principalmente se você for católico, então vale a pena, né, ele? Compartilha essa live aí com o Isso. pessoal, chama a galera para vir para cá, né?
Vamos encher essa live aqui. Vou tá. Sejam bem-vindos aí, quem está entrando aí agora. Vocês vão poder ouvir um pouco hoje sobre esse tema muito interessante, né, que é o silêncio, né, o valor do silêncio, né. E eu estava meditando esses dias, né, sobre esse tema, né, quando a gente decidiu colocar como o nome dessa live, né, como esse tema, valor do silêncio. É muito interessante a gente estar atento sobre essas questões, porque a cada dia que se passa está mais difícil a gente ter uma convivência com o silêncio, né? Por causa das nossas gerações e também através de gerações que vieram, né, antecedentes a nós, né? Gerações dos nossos pais, a geração dos nossos avós, né? Nós temos uma vida corriqueira, corrida, e para pegar um exemplo assim que eu gosto de conversar assim, sabe? Por exemplo, que era muito comum para os nossos avós, né? Quando acordavam de manhã, era passar um cafezinho, ouvir na rádio, né? Então, já pela manhã, era muito de costume, até mesmo dos nossos pais, muito mais dos nossos avós, já pela manhã, tá em contato já com algum tipo de barulho, né? Escutar a rádio logo cedo, ouvir aquele modão, aquelas músicas sertanejas raízes, né? Tá em contato, de certa forma, com algum tipo de barulho externo. É claro que, em contrapartida, na geração dos nossos avós não tinha esse aparato de tecnologia que nós temos hoje. Uhum. Então, na nossa geração, um pouco mais complicada essa questão do silêncio, né? Porque a gente tem o celular e a gente tem também a questão da música, né? A gente escuta bastante música, né? Então, Uhum. é uma questão assim muito boa da gente estar conversando, porque é muito importante a gente dar a retomada do valor do silêncio no cotidiano das nossas vidas, né? Não, com certeza. E é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que a gente não tem dimensão do impacto que isso tem, não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também, né? E em tantas outras coisas, assim, porque é engraçado, o silêncio, ele te coloca contra a parede, né? Porque, assim, quando a gente sabe que tem muitos estímulos, né, que fica passando as coisas na nossa cabeça e tal e tudo mais, mas principalmente assim sobre nós mesmos, né? Eu acho que a gente está vivendo uma geração, ele, a nossa época atual, a gente vive uma geração em que a gente tem medo de nos confrontar conosco mesmo, porque eu acho que é uma era assim tão positivista, não necessariamente no sentido da corrente filosófica, mas no sentido de que tudo tem que ser bom, no sentido de amor, né? Tá deturpado também, assim, toda aquela coisa. Então a gente parece que quer ficar alimentando nas outras pessoas que nós somos sempre muito bons. E isso faz a gente esconder um pouco a nossa miséria. E quando a gente esconde a nossa miséria, tem um perigo muito grande, porque quando a gente fica confrontado com ela, a gente quer fugir disso. E muito disso que você falou, sabe, assim, dessa questão da gente estar envolvido com música e tal, os estímulos, né, etc., é, um modo de fugir. É a fuga que a gente quer encontrar, de fato, né? Então, assim, a gente fica motivado o tempo todo, ah, não, vou ouvir uma música, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Eu falo por mim também, né? Tipo assim, querendo ou não, eu sou influenciado por isso, eu luto para mudar, né? Mas estou ouvindo uma música, assim, não vou falar o tempo todo, né? Mas uma boa parte do tempo, eu escuto uma música aqui, outra ali e tal. E, e é difícil, cara, quando a gente fica em silêncio, porque aí as vozes da nossa cabeça, que são as únicas coisas que a gente escuta no silêncio, né? Ou a voz de Deus mesmo, né? Aquela que fala no nosso coração, na nossa alma, começa a gritar e começa a falar coisas que nós não queremos ouvir, né? E quando o silêncio grita desse jeito, assim, ó, sabe? Santo Agostinho ele falava, depois eu posso até pegar aqui no livro o trecho da conversão dele,
sobre essa questão do silêncio, que, tipo assim, rasgou tudo e dando voz ao silêncio, a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos. E aí a gente enxerga tanta coisa, cara. Muita coisa que a gente não queria enxergar, que a gente não queria ver, que a gente não queria ouvir, mas que, tipo assim, faz parte da gente. Quem esconde somos nós. E nós também queremos reprimir isso. Então, ao mesmo tempo que o silêncio, ele traz essa pressão, né, é um contraste muito grande, porque é uma pressão muito grande que o silêncio traz, assim, de mostrar as nossas mazelas, mas é libertador ao mesmo tempo. Quando a gente fala de silêncio, a gente lembra de, pelo menos eu lembro de quatro palavrinhas, né? Paz, recolhimento, e aí tem aquela palavra também que muitas das vezes acompanha o silêncio, né? Que é o medo e a solidão. Então a gente percebe hoje que muitas pessoas elas têm justamente esse medo do silêncio, porque apesar de não fazer barulho, o silêncio ele fala conosco. Ele de certa forma ele traz à tona verdades que estavam ocultas e que através do silêncio a gente consegue enxergar de fato aquilo que está dentro de nós. Uhum. Não sei, você convive com o pessoal da obra dos Santos Anjos, eles gostam muito de falar dos cartuchos. E tem um texto, né, se alguém tiver curiosidade depois de buscar no Google e dar uma pesquisada, vocês vão colocar lá Escada do Claustro e os cartuchos. E esse texto, ele fala sobre dois pontos que é muito importante a gente trazer à tona o silêncio, né, que ele fala lá dos 4 degraus, né, que é a leitura, a meditação, fala também da oração e da contemplação. E de modo especial, o silêncio é muito importante em 2 degraus, né? Em todos os degraus o silêncio é importante, mas na meditação e na contemplação é de extrema importância, porque, por exemplo, na meditação, a gente vai parar um pouco no silêncio e a gente vai buscar, né? Muita gente tem medo, né? De investigar dentro de nós aquela verdade que está oculta, que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, muitas das vezes as pessoas paralisam nessa questão de ter uma produtividade no silêncio e investigar e fazer uma investigação de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa razão, de fato, aquilo que está dentro de nós, aquela verdade que está escondida e que através da meditação a gente vai cavando e vai enxergando, de fato, aquilo que é necessário para podermos ter uma visão da realidade da nossa vida, né? E tem também a contemplação, que é uma elevação da alma, na qual nós enxergamos de maneira diferente essa questão e depois tomamos uma ação com relação a isso. Nós enxergamos também a beleza de saborear e degustar a doçura da eternidade. Então é muito importante isso, mas trago à tona aqui de novo, mas existe essa questão, né, desse medo, dessa insegurança, né, da pessoa parar um tempo. Às vezes é até possível a pessoa silenciar, mas às vezes a gente não consegue ter um silêncio de qualidade que é voltado para a meditação e contemplação. Então isso é muito importante, a gente incrementar isso no nosso dia a dia, né? Sem ficar com medo ou sem ficar com receio, porque de certa forma o silêncio, apesar de não fazer barulho, ele fala, né? Então isso é muito importante. Sim. E é importante, assim, na medida em que a gente se dá conta de que a gente precisa ouvir. Então, assim, a gente tem aquela impressão de que a gente quer falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar e tal, etc. Toda aquela coisa, né? Eu quero conversar, eu quero isso, aquilo e tal. Só que a gente esquece de ouvir, né? E assim, essa live ela tem um contexto específico na vida espiritual e a gente tem que entender uma coisa. Na vida espiritual, se eu quero crescer na vida espiritual, eu preciso mais ouvir do que falar. Muito mais ouvir do que falar, né? Igual você falou, nessa questão de meditação, nessa questão de contemplação e tal e tudo mais. Por quê? Não somos nós que nos santificamos por méritos próprios, mas é Deus que nos santifica, né? A partir do nosso ato de vontade de querer nos entregar a Ele. Então, assim, não adianta eu querer ficar falando demais se eu não estou querendo ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus ele quer falar comigo, ele quer falar ao meu coração,
ele quer dar uma cutucada ali na minha alma e falar bem assim, meu filho, ó, segue por esse caminho. Mas eu tô falando tanto que eu não tô dando espaço para ele falar. Aí eu falo e depois ainda reclamo, ah, Deus não fala comigo, Deus. Mas é claro, tipo assim, eu não tô dando espaço para ele falar, como é que eu vou escutar, né? A voz de Deus. Não faz sentido isso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né, de que precisamos ser bons ouvintes. O silêncio, ele modela a nossa alma, assim. Ele nos torna bons ouvintes. Né? Ele nos mostra ali o valor que tem você sentar na cadeira e ser aprendiz. Né? Sentar na cadeira e falar bem assim, olha, agora eu vou aprender como que eu tenho que guiar a minha vida. Vou aprender como é que eu tenho que fazer isso, como é que eu tenho que fazer aquilo, o que, que eu preciso melhorar. Né? Porque foi como eu falei, você falou também. O silêncio coloca a gente contra a parede. Então, quando você aproveita assim, um momento de silêncio, você vai olhar para dentro de si e falar bem assim. Às vezes vai ter uma situação que você jura que você está certo, mas às vezes é só o seu orgulho gritando para você não enxergar e falar bem assim, talvez eu dei uma exagerada naquele momento. Não precisava ter agido daquela forma. Estou guiando minha vida assim. Por que, que eu estou guiando minha vida assim? Né? É uma coisa muito louca, Enio, porque assim, a gente tem um costume muito grande, assim, não estou falando que é errado, tá? Eu só estou dando um exemplo, tipo, falando isso para você e para todo mundo ficar aqui na live também, viu, gente? Eu não sou contra essa questão de terapia, de psicólogo e tal, tudo mais, só que é um negócio muito louco, porque assim, eu vejo muitas pessoas indo até os psicólogos, fazendo terapia e tal, e tudo mais, isso tá certo, sabe? Tá certo, eles são profissionais, eles estudaram para isso, mas tipo assim, cara, você quer se dispor a ouvir um psicólogo, mas por que você não se dispõe a ouvir Deus também? Porque, tipo assim, o psicólogo vai te ajudar. Como eu falei, ele estudou para isso. Ele vai te ajudar. Só que, tipo assim, Deus vai salvar a sua alma, sabe? Eu acho que o peso que a gente ainda não teve noção, ele foi de que, tipo assim, o que está em jogo aqui é a salvação da nossa alma. A gente não coloca isso como prioridade na nossa vida, e eu tenho meditado muito sobre isso esses tempos, a gente não vai para frente, cara. Não vai, porque, tipo assim, a gente tem que ter noção de que o inferno existe, de que o demônio existe, e de que se a gente deslizar, cara, a gente vai para lá. E não vai ser porque Deus vai empurrar a gente para lá, vai, tipo assim, aquela expressão, né? Vai de tobogã, Deus vai colocar a gente de tobogã, vai empurrar e a gente vai. Não, a gente que se entrega a isso, né? O padre Paulo Ricardo já falou várias vezes, meu filho, você quer saber o jeito de ser pro inferno? Deixa o carro na banguela e vai. Segue a sua vida, meu cara, vai embora. Então, assim, a gente precisa ter essa disponibilidade, assim, essa disposição, essa vontade de nos querer colocar diante de Deus e escutar o que ele tem para dizer. É muito interessante aí quando você fala, né, que é importante saber ouvir, né, e na nossa realidade cotidiana a gente para ouvir tantas coisas, né, e às vezes no momento da nossa rotina do dia, falta aquele momento para parar um pouco, para ouvir de fato aquilo que Deus ele tem para falar para cada um de nós, aquilo que é verdade e que precisa ser tocada em nossa alma para que de fato a gente tome uma ação concreta de mudança, porque é aquilo que a gente aprende com os nossos padres, com os nossos amigos que também buscam pela santidade, que a gente está em constante mudança, né? Eu não me converti ontem, em 2015. A minha conversão tem que ser diária. E essa conversão só é possível a partir do momento que nós damos importância em saber ouvir bem para discernir e tomar uma atitude de mudança concreta. Então, acredito assim, sabe, que é necessário no nosso cotidiano a gente ter um momento reservado para o silêncio, de maneira prática. Porque nesse momento reservado, e é difícil, não vou falar que é fácil, a gente parar um tempo da nossa vida, parar a nossa rotina, aquilo que nós estamos fazendo, ou esquecer um pouco as preocupações que às vezes nos perturbam mesmo, mas é difícil também parar para fazer um momento de silêncio e meditar assim sobre aquilo que nós vamos fazendo na nossa vida, aquilo que nós temos feito, aquilo que deixamos de fazer. E esse momento é muito importante, acrementado com o silêncio, porque a gente vai ter esse confronto, como que você fala,
né? E esse confronto é um confronto que às vezes incomoda mesmo, né? Incomoda porque a gente sabe, porque a gente estando em silêncio, a gente vai encontrar uma verdade oculta, e encontrando uma verdade oculta, a gente vai pensar e falar, "Ah, eu vou precisar mudar." E isso, de certa forma, incomoda, porque a gente está vamos dizer assim, na nossa zona de conforto e a gente não quer mudar. É como se a gente estivesse numa banheira de água quente e a gente não quer sair. Mas a gente sabe que se a gente ficar nela, a gente vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Exato, exatamente, cara. É bem isso, assim, ó. E trazendo, assim, para essa questão de dentro de nós, eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que a gente tem que ter essa noção de que a gente erra também, sabe? E de que a gente, cara, a gente não presta. Tipo assim, não adianta a gente querer achar e criar toda assim uma situação, não, porque nós somos pessoas boas, né? Que a gente faz isso, aquilo e tal. Tipo assim, eu acredito que todo mundo que esteja aqui na live seja católico, né? Mas mesmo que não for católico, tipo assim, se for cristão, né? E tudo mais, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não é bom, cara. Porque se nós fôssemos bons, talvez no sentido estrito da palavra, a gente não pecava, né? Se a gente realmente fosse bom, a gente não pecava. E a gente peca todo dia, né? Peca todo dia. A gente é pecador. Então, assim, nós não somos bons. A gente tem que tomar essa consciência de que a gente precisa ser bom, de que a gente precisa lutar, de que a gente precisa, assim, todo dia retomar, né? Tomar a nossa cruz e seguir a nosso Senhor. Mas nós não somos bons. Isso é algo que tem que ficar claro, porque, como retomando aquilo que eu falei há algum tempo atrás, aqui na live mesmo, a gente está vivendo nessa era onde a gente tem que achar que todo mundo é bom, que todo mundo é perfeito, né? Que todo mundo é assim maravilhoso e tal, aquela coisa toda, mas a gente não é, né? E a gente querer mascarar isso é um perigo muito grande para nossa alma, sabe? Porque a gente, tipo assim, corre o risco de se deixar levar pela soberba, né? A gente se deixa levar também, assim, muito pela vaidade. E a gente esquece de buscar, assim, a humildade nas pequenas coisas e o amor também. Porque se a gente tá achando que a gente é bom demais, a gente perde a noção de sacrifício, de penitência, sabe? De jejum, e a gente começa a achar que todas essas coisas são coisas assim bonitinhas, que a gente faz tipo assim para ganhar mais amor de Deus e tal, aquela coisa toda, e nós somos bons, a gente já tá salvo, né? Já tá tudo certo, cara, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam, mas você só consegue entender isso quando você se permite ouvir. Por isso que o valor do silêncio, né, e é o nome da live, é importante. Porque quando a gente se coloca na posição de ouvinte e a gente fala bem assim, cara, deixa eu dar uma chance para Deus. Porque a gente fica brincando com isso, sabe? A gente fica achando que Deus é um palhaço, né? A gente está num circo, a gente pode fazer aquilo que a gente quer, né? Ah, eu vou para a missa, eu não tô nem aí, eu converso a missa inteira, eu mexo no celular, eu não rezo, eu não presto atenção na homilia, eu não sei o que o padre está pregando e tal, mas vou lá e entro na fila da comunhão. Meu amigo, você está pecando, sabe? Assim, é pecado isso, cara. Pô, você tá na missa. Cara, a missa é a coisa mais importante das nossas vidas. Por mais que a gente não saiba isso, a gente não tenha essa consciência, mas a missa é a coisa mais importante da nossa vida. E a gente, às vezes, ainda não é capaz de fazer silêncio nem na missa, cara. Jesus está assim, Jesus está sendo oferecido como vítima, renovando o sacrifício que ele fez lá no Calvário, e a gente não está dando valor. E a gente está perdido, entendeu? A gente tá olhando aquilo e a gente tá tipo assim, cara, o que que tá acontecendo ali, né? E isso porque nós somos catequizados, crescemos na igreja, todo mundo batizado, todo mundo pode comungar e tal, e tal, e tal e tudo mais. Mas a gente olha para aquilo e fala, cara, qual que é o valor disso na minha vida, né? Se eu perguntasse hoje para você, tipo assim, não é uma pergunta para você falar aqui agora, obviamente, né? E para cada um que tá aqui presente na live, né? Tem 9 pessoas que estão acompanhando a gente, né? Se eu falar aqui para vocês, peraí, deixa eu só fazer isso aqui que a Leide falou aqui. Boa noite, Leide. Se eu perguntar aqui para vocês, fixa aí, N, o meu comentário. Se eu perguntar para cada um de vocês que está presente aqui nessa live, né, qual que é o valor
tem a missa, né, para você? Tipo assim, para um pouco e pensa, sabe? Assim, se coloca contra a parede e pensa isso, assim, sabe? Mesmo que seja por um segundo, dois, assim, tipo, qual é o valor da missa para você? Quantas vezes você já se colocou em silêncio, você já se colocou numa posição de meditação para você pensar qual é o valor que a missa tem para mim, sabe? Eu tô lendo o livro de São Leonardo de Porto Maurício, que é O Tesouro Oculto, que fala sobre a Santa Missa. E nesse livro, cara, sério, qualquer pessoa que lê esse livro vai perceber que não sabe o que é a missa, não participa da missa, sabe? Não sabe o que está rolando ali. E essa parte do silêncio ela é muito importante para isso também. Porque a gente se colocando diante de Deus, como eu falei, né? Toda essa questão de a gente ouvir o que Ele tem para dizer ao nosso coração, à nossa alma, aquilo que a gente precisa fazer para mudar, né? Todo esse processo é também uma forma da gente querer viver o céu. Porque a gente fala do céu e aí, tipo assim, a gente não tem muita noção, mas assim, cara, lá no céu é uma posição, assim, a gente vai adorar e contemplar a Deus, tipo, pro resto da vida. Adoração e contemplação, a vida inteira. A gente não vai ficar falando nada. Quem vai cantar serão os anjos. Claro que aqui eu tô exagerando também, eu não sei como é que é o céu, né? Eu não morri e ainda não sou santo, então não sei como é que é o céu. Mas eu imagino que seja assim, por conta de tudo aquilo que a gente já viu a igreja falar pra gente, né? E também dos santos, né, que já tiveram, assim, a, a graça, né, de poder contar um pouquinho pra gente como que são as sensações do céu e tudo mais, assim, revelações privadas também, né? Mas a gente ter essa noção do silêncio, de saber que é a longo prazo que a gente vai colher os frutos, sabe? Se a gente faz silêncio hoje, se a gente se reserva, sei lá, 10, 15 minutos de um dia para ficar em silêncio e aí a gente pensar qual é o valor de Deus na minha vida agora, tipo assim, nesse silêncio que eu tô fazendo aqui, né? Para isso aqui. Então, assim, vale a pena a gente tirar um pouquinho disso, sabe? Para pensar na salvação da nossa alma mesmo. É muito interessante quando você fala da Santa Missa e a própria liturgia, né, que a gente estuda e entende um pouco, ela nos remete a um certo recolhimento para uma contemplação divina que está acontecendo ali no Santo Sacrifício. E é muito importante, acho que assim, quando você for para uma Santa Missa novamente, quando nós formos para uma Santa Missa novamente, a gente parar naquele momento que o padre eleva a hoste e expõe Jesus para nós, e muitas das vezes vem aquela pergunta, né? Para quem às vezes não é católico, ou para quem às vezes não tem uma certa coisa com relação ao catolicismo, mas é muito importante a gente naquele momento, né, principalmente que a gente sabe que ali é Jesus, né, que nós temos um valor diante daquele sacrifício que está acontecendo. E eu lembro que eu vi uma imagem uma vez que até me tocou, de um padre que ele foi celebrar a primeira missa dele e ele não conseguiu ele celebrar direito naquele momento porque ele começou a chorar naquele momento. Na hora que ele pegou a hóstia, ele levou a hóstia, levou Jesus, ele ficou sem reação. E foi assim um momento assim que marcou a história desse padre, né? E falta muito nessa questão na nossa vida cotidiana e também quando a gente vai à Santa Missa, né? Essa questão do silêncio da atenção. Francisco Fausto, ele fala, né, desse silêncio da atenção. E ele conta até uma história interessante que ele estava na vida de sacerdócio, no início da vida de sacerdócio dele, e ele sempre era convidado por um bispo para ir na casa do bispo para conversar, dialogar, e só que nessa conversa ele ficava na dele, né? E aí ele conversava várias vezes com o bispo, ia várias vezes, e um dia um amigo dele, sacerdote, chegou para ele e falou: olha, o bispo falou comigo e falou que você tem a melhor conversa. Aí o Francisco falou: ah, mas como se eu não falo nada? Então, naquele momento, ele estava tão atento naquilo que o bispo estava falando que ele, para o bispo, ele tinha a melhor conversa.
porque ele sabia ouvir. E eu percebo assim, principalmente na minha vida espiritual também, que muitas das vezes falta na nossa vida espiritual esse silêncio da atenção quando a gente vai à Santa Missa, quando a gente pisa os pés ali na igreja, no momento que a gente vai embora, esse silêncio da atenção, prestando atenção atentamente, com o olhar fixo no sacrifício que está acontecendo diante do nosso olhar, na nossa frente. Que é esse amor que está ali sendo sacrificado no altar por nós, por mim, por você. Então, esse silêncio da atenção na Santa Missa é muito importante, né? E a própria igreja, ela nos ensina através dos tempos litúrgicos momentos de recolhimento, né? Para que a gente tenha um olhar mais atento naquele tempo litúrgico que está acontecendo, né? Por exemplo, na Quaresma, a gente tem um olhar de recolhimento, né? Porque ali a gente está à espera da Páscoa. No Advento, por exemplo, nós estamos esperando o nascimento de Jesus. Isso não quer dizer que nos outros tempos litúrgicos a gente não deve recorrer ao silêncio, mas existem tempos que a gente tem que estar mais atento com relação ao silêncio, porque são momentos importantes de celebrações, né? Sim, sim, com certeza. E assim, a gente vive numa era onde a gente está muito disperso, né? Nós estamos dispersos. O tempo todo nós estamos dispersos. Então, assim, acaba que fazer silêncio é um esforço muito grande, né? Enquanto que às vezes, por exemplo, assim, olha, eu não sei se alguém já fez essa experiência, mas assim, claro que com certeza eu acho que todo mundo que está aqui alguma vez na vida já foi numa fazenda, né? Alguma coisa assim. É muito interessante você ver que o ambiente do campo, ele meio que, como é que eu vou explicar? Parece que ele é propício ao silêncio. Tipo assim, lá não Traz tem paz. agitação, né? Como é que é? Traz paz, né? Parece assim, quando a gente lembra da roça, a primeira coisa é paz, alguma coisa assim, sossego. Exatamente. Exatamente. É um negócio que é propício para isso, sabe? A gente pensa nisso, tanto é que a maioria das pessoas fala, né? Nossa, eu queria tanto ter um rancho, uma fazenda agora, ou então ir passar esse final de semana para ter um pouco de paz, né? A expressão que todo mundo fala assim, não, para eu desligar do mundo, né? Para eu sair dessa zona e tal, colocar a cabeça em ordem, né? Então, assim, é interessante ver esse tipo de coisa, porque de fato é isso que acontece, né? E assim, o silêncio, ele tem muito isso também, assim, uma das grandes virtudes que eu acho que o silêncio nos traz é a ordem, né? De a gente saber, assim, pensar, colocar tudo em dias aquilo que a gente está pensando, aquilo que está passando no nosso coração, e pensar e falar bem assim, cara, eu preciso fazer isso aqui para mudar, preciso fazer isso, aquilo, e tal, etc, né? Porque quando a gente se põe em ordem, né? Uma vida ordenada é tudo. Nós precisamos ser ordenados para sermos santos. Isso é um fato, isso é uma verdade. Nós precisamos ordenar as nossas paixões, ordenar as nossas vontades, né? Ordenar as nossas virtudes também. Né? Tudo isso a gente precisa fazer. E o silêncio nos ajuda muito nisso. Né? Porque ele nos mostra aquilo que nós precisamos fazer para melhorar. Porque, de fato, assim, ó, o silêncio, ele nos põe contra a parede, é, com a nossa miséria, o que é ruim. Né? Ninguém gosta de ficar pensando em coisa ruim, principalmente de si mesmo. E aí você se vê naquela situação de assim, nossa senhora, mas eu já tentei mudar isso, eu já tentei fazer tanta coisa e o negócio parece que não vai. Parece que trava, parece que você não sai do lugar, que você não está fazendo nada e tal. Mas tem uma outra virtude do silêncio que ninguém consegue assim admirar isso, que é o fato de que ele também nos permite momentos em que a gente pensa em melhorias. Porque às vezes a gente fica tão imerso assim na parte ruim, ah não, isso, aquilo, isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim, que a gente não para pensar assim, caramba, tem como eu melhorar, sabe? Eu posso ser melhor. Eu tenho hoje para ser melhor. Como é que eu vou mudar a minha realidade? Como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou fazer diferente? Né? Então, assim, ter isso em mente, sabe? Essa, as vantagens do silêncio, sabe? O silêncio ele não traz nada de ruim, muito pelo contrário. Ele é de fato assim, o nosso encontro com Deus. Quando a gente se coloca em silêncio, nós estamos nos colocando no nosso encontro com Deus. Tanto é que você vai para a missa, né?
né? Você tem que fazer silêncio. Você vai fazer uma adoração, você tem que fazer silêncio. Por quê? Quem está diante de você é Deus, né? A gente vê muito isso, assim. Nós sempre nos colocamos em silêncio diante de uma pessoa que é sábia, né? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, assim, de estar diante de uma pessoa que é sábia, né? Eu já tive essa oportunidade, assim, mais de uma vez. Cara, eu vou falar pra vocês, assim, é a melhor coisa do mundo. Cara, é muito bom. É muito bom. Semana passada eu tive essa oportunidade, né? Eu tive essa oportunidade de estar diante de uma pessoa que falou tanta coisa boa pra mim, sabe? E é assim, é um negócio involuntário, sabe, Oene? E a Pô, galera que tá aqui também. você tá andando com o Padre Paulo Ricardo? Não, ainda não. Não foi com ele que eu conversei, né? Mas, assim, cara, é bom, assim, porque a pessoa começa a falar tanta coisa boa pra você e ela vai te incentivando de tantos modos diferentes que você se inibe de falar. Você fala assim, cara, eu não vou falar nada, deixa eu ouvir essa pessoa falar, né? Deixa eu ouvir essa pessoa falar, porque ela tá falando muita coisa boa pra mim, né? E aí agora pensa, você se colocar diante da sabedoria infinita, diante de, né? Quem tá aqui na live tá me escutando? Tá me vendo? Então ele voltou. Travou aí pra você? Travou seu vídeo, mas agora voltou. Aí, só Tá finalizando ok? aqui. Tá. E pra vocês, pessoal, como é que tá? Galera que tá aqui nos assistindo, tá de boa aí? Tá tranquilo? Falou, travou um pouco. Não, mas acho que agora voltou. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza. Então, assim, agora pensa, você se colocar, tipo assim, diante da sabedoria infinita, sabe? Diante, igual eu tava falando, diante de quem te criou, diante de quem te santifica, né? Você simplesmente ajoelhar ali e falar bem assim, meu Senhor e meu Deus, estou diante de ti. O que queres que eu faça? Uma coisa assim, também que a gente precisa valorizar muito, isso é uma coisa que me deixa muito triste, é o fato de que quantas vezes nós comungamos e a gente não tem a capacidade de ficar de joelho em silêncio, sabe? Pra, como eu digo, pra aproveitar aquele momento, sabe? Porque às vezes a gente comunga e aí a gente ajoelha ali dois tempos, reza um mal reza um Ave Maria, um Pai Nosso às vezes, e aí já senta, e aí já começa a conversar com quem está do lado, já começa a fazer isso e aquilo. A missa acaba, né? E aí a pessoa já quer levantar, ela já quer sair conversando com todo mundo, ela já quer fazer algazarra dentro da igreja e tal, aquela coisa toda. Cara, para um pouquinho. Tipo assim, entende o que aconteceu ali. Você não comeu um pão, você não tomou uma coca, né? Você comungou o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Aquilo merece uma atenção diferente, entendeu? Aquilo merece. Cara, se você precisar ficar ajoelhado 5 minutos durante o tempo que você comungou, o que que isso vai fazer de diferente na sua vida? Em silêncio, ficar ajoelhado, quieto, sem falar nada, sem fazer nada. Mas assim, só aproveitando o momento. Pode ser que você nem consiga rezar, tá tudo bem, sabe? Às vezes, a única coisa que Deus quer é que você realmente fique 5 minutos em silêncio, ajoelhado, para Ele fazer o que Ele quer. Porque assim, eu acho que é uma coisa muito comum a gente ficar falando, ah, não, que seja feita a vontade de Deus, isso, aquilo e tal, aquilo outro. Aí quando Deus quer fazer, a gente, ah, não, peraí, né? Eu não quero isso não. Para aí, né? E às vezes também a gente sai da missa, cara, mesmo a gente saindo da missa, a missa terminou, meu amigo, Jesus ainda está presente dentro de você fisicamente. Fisicamente. Então o que que custa
depois que a missa acabar, você ficar mais alguns minutos em ação de graças, né? Tem uma frase de São João Crisóstomo que ele fala assim que a pessoa que comunga na missa e não faz ação de graças depois que a missa acaba é como Judas Iscariotes, que aproveitou do banquete e quando terminou ele foi orar e traiu Jesus. Não que você vai pecar mortalmente se você não fizer ação de graças depois da missa, entendeu? Não é, o sentido não é esse. Mas assim, você tem que dar valor para aquilo que está acontecendo naquele momento. É Deus assim, ó, que tá ali. Se você tem fé, se você é batizado, se você é crismado, se você fez a primeira comunhão, você que é Deus que está presente ali. E você precisa fazer silêncio para você entender a dimensão disso, porque se você fica falando demais, você acaba se esquecendo que é Deus que está ali. Aí você fica pedindo um monte de coisa, isso, aquilo, tal. Você esquece. E é um perigo muito grande a gente esquecer que é Deus que está presente na Eucaristia e que é Deus que nos toca fisicamente quando nós comungamos. E também quando nós fazemos ação de graça. Porque, como eu falei, no fim, o que importa aqui, ó, o valor do silêncio, nós vamos colher os frutos do valor do silêncio no nosso processo de santificação. Lá no céu, quando nós estivermos adorando Deus face a face, contemplando a Deus, nós veremos, então, que o valor que teve o silêncio, sabe? Da gente estar ali naquela presença. Teve uma vez, assim, eu vou contar essa história, não é para ficar vangloriando, e também não quero ficar servindo de exemplo para todo mundo, não. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo, foi bom. E eu quero contar isso para que vocês também tenham essa experiência, né? Mas assim, cara, teve uma vez que eu fui pra missa e eu comunguei, assim, claro, tinha confessado, eu tava em estado de graça, então, tipo assim, tudo tava colaborando para que eu tivesse, assim, a comunhão perfeita, né? E eu comunguei, cara, nessa missa, e, assim, eu fiquei depois da missa, cara, eu ajoelhei, cara, eu não falava nada. Eu não falava absolutamente nada. Eu simplesmente olhava para a cruz, assim, ajoelhado, depois que a missa acabou. E eu juro pra você, cara, eu não queria sair dali. Não queria, cara. Não queria, eu não queria sair dali. Eu simplesmente queria ficar lá, quieto, olhando para a cruz em silêncio. E, tipo assim, cara, era isso. Era aquilo, entendeu? Aquilo era felicidade para mim. Que eu tava olhando para aquilo e falando, Senhor, me deixa ficar só mais um pouco aqui, só mais um pouco. Deixa eu aproveitar esse momento. Deixa eu, né, me deleitar da tua presença. Sabe? Deixa eu ficar aqui só um pouco mais. E às vezes você não tem que falar para Jesus, tá tudo bem. Ninguém nasce santo, a gente vai crescendo em santidade. Então, mesmo que você não tenha nada para falar e você queira ficar em silêncio, começa a pedir isso, sabe? Senhor, me, me, me ensina a aproveitar a tua presença, sabe? Me ensina a me colocar diante de ti. Me ensina a amar ficar contigo. Me ensina a amar o silêncio, sabe? Faz sentido pra você isso aí? Faz. É muito importante essa questão aí de a gente aprender a amar o silêncio, né? Porque é através desse silêncio que a gente vai conseguir elevar aquilo que a gente chama de contemplação. Tem a meditação e tem a contemplação. E na contemplação, então, isso é muito interessante que você falou, que na contemplação a gente saboreia, degusta a doçura da eternidade, né? Isso que ele expressa, né, em nós, né? Que é através da contemplação que, às vezes, a gente enxergando as nossas misérias, as nossas dificuldades, a gente vai enxergar com outro olhar aquilo que está dentro de nós, porque a gente sabe que se a gente mudar, a gente vai alcançar aquilo que o nosso coração, a nossa alma anseia, que é o céu. Então a gente começa a olhar com outro olhar, vamos dizer assim, de outro jeito, né? E é muito importante, né, a gente enxergar esse olhar atento na Santa Missa, na hora da comunhão, até mesmo antes de ir para a Santa Missa, buscarmos estar em estado de graça para podermos receber Jesus. E na Santa Missa ter esse olhar atento para com Jesus, porque, de fato, para nós católicos,
Jesus. E para quem também não é, ali é Jesus que está presente. Ali é Jesus. Jesus está ali presente, Uhum. como alimento para saciar a fome da nossa alma e para nos santificar, para nos purificar, para elevar o nível. Então isso é muito importante, né? Eu lembro agora você falando aí da Santa Missa, tinha um santo que ele passou por uma situação, não vou lembrar o nome do santo, que tinha um senhor que ia comungar, mas ele ia embora antes da missa acabar. Toda vez que ele comungava, ele pegava e saía antes da missa acabar. Toda vez, toda vez. Aí o padre, observando isso, atento a isso, conversou com os coroinha. Agora você tá aprumado, né? E aí o cara foi para a fila da comunhão, né? Comungou, não esperou a missa acabar, e aí saiu da missa e os coroinha com as velas atrás dele. Ah, E aí ele foi andando, foi andando, foi andando, ele ficou incomodado. Eu falei, ai, por que que vocês estão me seguindo aqui? Vocês estão com essas velas atrás de mim? Aí eu não, porque o padre mandou, porque quando Jesus está em procissão tem que ser acompanhado por velas. Então, isso, cara. É então real aquele isso senhor ele mesmo? se remeteu à importância. Cara, é Jesus. Eu preciso estar presente. Eu preciso esperar um pouco a missa acabar. Então essa história me marcou bastante. Eu não vou lembrar o nome do santo. Tem um livro, agora também não vou lembrar o nome do livro. Essa Mas é uma história história aconteceu bastante com ele? interessante. Aconteceu. Que isso, Eu não cara. vou lembrar o nome do santo agora. Depois eu até mando aí. Mas foi uma história interessante assim que me marcou, sabe? Sobre essa importância de estarmos presentes ali naquele momento. Nossa, cara, que incrível. Olha de você ver, né? E é tão simples isso, né? Sim, tão simples. Cara, é uma perfeição assim muito grande, né? São coisas, assim, teve uma vez que eu falei para um amigo meu, eu falei bem assim, cara, nós temos que ter o olhar fixo na eternidade. Tipo assim, olhos fixos no que é eterno, olhos fixos no que é eterno. Porque se a gente não tiver os olhos fixos no que é eterno, a gente se perde muito fácil. E é um perigo muito grande a gente se perder, justamente por isso. Porque as coisas de Deus. Cara, desculpa. Mas assim, as coisas de Deus precisam, elas precisam ter valor pra gente. Elas precisam ter valor pra gente. E quando a gente não tem os olhos fixos naquilo que é eterno, elas perdem valor. E se as coisas de Deus perdem valor, então a salvação da nossa alma perde valor, a santidade perde valor, o amor perde o valor, né? E o resultado é o mundo caótico que a gente vive. Esse caos. Essa crise no amor, essa crise na igreja, né? Essa crise de vocação, né? Eu falo da vocação não no sentido matrimônio, sacerdócio, vida religiosa, mas vocação de santidade mesmo. Essa crise mesmo que a gente vive, né? Eu fui descobrir mesmo assim, o valor do silêncio, como você mesmo citou, com a obra dos Santos Anjos. Até então, eu tinha uma noção do que era o silêncio, assim, eu já tinha passado pelo meu processo de conversão e tal, estava me dedicando mais ao silêncio, mas quando eu fui na obra dos Santos Anjos, eu pude entender isso melhor. Porque lá, assim, quem já participou lá sabe, né? Eles têm, assim, como é que eu vou dizer, assim, algo propenso mesmo, assim, para você ter um encontro pessoal muito forte com Deus, por meio do silêncio, por meio da contemplação, sabe? Se, são as vias, né, diretivas deles e etc. E assim, eles mostram de verdade, assim, o valor que tem, assim, a presença, às vezes, do seu anjo da guarda, sabe? Ali no momento de silêncio. Assim, você saber, de fato, assim, desfrutar de um momento em que você pode estar mais próximo de Deus, assim, mais próximo da santidade, sabe? E você mostrar assim para Deus, colocar o seu coração diante daquilo que você está vivendo ali e falar bem assim, Senhor, eu não quero falar
nada, eu simplesmente quero viver esse momento aqui, me colocar à sua disposição, mesmo que eu não fale, mesmo que eu não fale nada, mas para que o Senhor fale no meu coração. Porque eu preciso aprender o que é amar, eu preciso aprender o que é o amor. E eu só vou fazer isso se eu estiver em silêncio. Porque se eu quero que Deus fale no meu coração, eu preciso saber o que ele está disposto a falar. Né? Como eu disse no começo da live. Então, assim, nós precisamos, de fato, descobrir que o silêncio, ele não só vai nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, mas ele vai nos ancorar em Deus. Porque quando a gente faz silêncio e a gente vê a profundidade que tem, assim, ó, de Deus colocar no nosso coração o amor verdadeiro, a nossa vida é transformada. A nossa vida ela é transformada por meio do silêncio. Excelente. Eu conheço a obra dos Santos Anjos, assim, por uma pessoa próxima que me fala sobre a obra dos Santos Anjos. Nunca tive a experiência de poder participar de um retiro lá. Sei que é um retiro de silêncio, né? Eu tentei algumas vezes e não deu certo. Mas, assim, eu tenho muita vontade de poder participar de um momento lá. Acredito que esse ano eu vou conseguir tirar um tempo para poder estar lá frequentando e participando, né, de um retiro como esse. Atualmente, assim, eu faço pequenos retiros, né, coisas assim simples, de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha condição que eu tenho. Eu tiro 2, 3 horas e eu busco tentar ficar ao máximo em silêncio e trazer alguma coisa para que eu possa ali estar, vamos dizer, degustando, meditando, alguma leitura ou alguma meditação, né? Eu uso um aplicativo muito bom que se chama Plano de Vida. E lá dentro desse aplicativo ele tem algumas coisinhas que é muito bom para a gente estar usando para fazer esse tipo de retiro. Lá tem até recomendações para fazer um retiro assim, mais ou menos a esses moldes. Né? Lá tem meditações diárias, tem terço, tem o círculo que traz temas, tem o próprio retiro lá que traz meditações sobre temas importantes para a gente estar atento em um retiro. Mas a minha meta esse ano é de ir lá na obra dos Santos Anjos, assim, sabe? Participar desse Legal. momento, assim, sabe? Eu vejo pessoas da minha cidade mesmo que vão lá e eu fico falando, eu tenho que ir lá uma hora, né? Tem que ir lá um momento assim, sabe? Mas você já foi lá sem ser em retiro? Só ir lá conhecer? Também não? Você tem que ir, cara. Tem que ir. Tem que ir. Vale a pena. Porque, assim, eles têm uma santidade muito grande. Muito grande, assim. Eu acho que é a primeira vez, assim, que eu... Como é que eu vou dizer? Talvez eu me senti próximo mesmo, assim, de ser santo, sabe? De eu olhar, assim, e falar, cara, se eu seguir por esse caminho, não tem erro. Eu acho que foi lá. Acho que a primeira vez, assim, que eu olhei pra dentro de mim, eu falei, olha, eu preciso mudar. Eu preciso, assim, ser mais dedicado, né? Mais santo e tal. Eu acho que foi lá. Porque eles, tipo assim, eles te mostram isso, sabe? Você entende por meio do valor da liturgia que eles celebram, né? Por meio, assim, também do amor que eles colocam na santidade, no silêncio, que é algo que eleva a alma mesmo, sabe? Então é muito bonito, muito bonito. Tem que ir, cara. Tem que ir. Esse ano eu vou lá. Se Deus quiser, vai dar certo isso aí. Eu, quando vai dar mais ou menos uma hora, encerra a live, né? No caso. É, no caso vai chegando ao fim, aham. Ah, pois depois, em uma próxima oportunidade, a gente vai partilhar aí sobre esse retiro lá. É retiro de silêncio lá, mas tem momentos lá como é que é? Me explica, nunca foi, eu não sei. O retiro funciona assim. Normalmente é 4 dias, de quinta à noite a domingo, né? E aí, assim, tem as conferências, que são as palestras, e tem os momentos. Aí, tipo assim, tem missa todo dia, tem confissão o tempo todo, tem as palestras, né? E só que assim, eles pedem para fazer silêncio o tempo todo. O silêncio ele é obrigatório da parte dos fiéis, né?
Só que assim, por exemplo, lá tem momentos em que tem pequenas direções espirituais que eles chamam de colóquios. Então, tipo assim, você tem a oportunidade de de colocar seu nome numa lista lá com algum padre ou irmão que você escolher, e aí você fica meia hora com ele para pedir conselho, né? Tipo a direção espiritual mesmo, mas é só meia hora. E aí, nessa meia hora você faz o colóquio. Aí, claro, você tem que conversar, né? Você fala com o padre e tal e tudo mais. Mas assim, durante as palestras, durante as refeições, durante os momentos de oração pessoal também, tipo assim, sei lá, você vai ficar passeando lá fora, porque pode, né? Você vai ficar passeando lá fora para rezar, para ler um livro, silêncio. Manter o silêncio assim, o tempo todo, é obrigatório. Mas é tranquilo, assim, é tranquilo. Os irmãos, eles pedem, assim, a maioria das pessoas que vão lá são adultas, assim, no retiro de jovens é um pouquinho mais complicado, né, do pessoal fazer silêncio, mas no retiro que você vai fazer, por exemplo, vai ser adulto, então, assim, é um negócio muito simples, os irmãos não precisam ficar cobrando toda hora, né? Todo mundo entende o porquê de estar ali, né? Tanto é que uma coisa que é que é comum lá, é que quando você fizer a sua inscrição, você vai receber isso, eles pedem para que, tipo assim, se tiver no início da conversão, no início da caminhada, né? Pra, eles não falam assim, para não fazer, mas eles falam assim, olha, é bom você vir fazer o retiro se você já tiver uma caminhada mais avançada, para entender o porquê que os retiros são daquele jeito, tipo, da questão do silêncio, do recolhimento, das palestras também que são lá e tal. Por exemplo, na liturgia eles usam o latim. Quem às vezes nunca teve contato com latim, com canto gregoriano, com órgão e tal, vai estranhar, né? Vai ficar aquele negócio meio assim e tal. As mulheres, por exemplo, as moças vão até lá, as irmãs pedem que as mulheres usem só saia e vestido nos retiros. E as moças usam véu e tal, mas então é algo bem tradicional mesmo. É lindo. Cara, é lindo, é lindo. Assim, é maravilhoso. Mas os retiros funcionam mais ou menos desse jeito. Muito bom, É um muito bom. sonho, cara. É um sonho, de verdade. Não, eu tenho muita vontade de ir lá. Muita mesmo. Não, esse ano você vai. Esse ano não te passa, não. Não, desse ano não passa. Desse ano não passa. Se Deus quiser. Pois é, meu amigo Guilherme, chegando ao fim a nossa live. Foi muito bom aí a sua partilha aí, esse momento de aprender um pouco com você aí. Que isso, ixi. Muito bom. Depois a gente vai marcar aí pra você aprender com o pai um truque aí, uma sinuquinha aí, alguma coisa Não, não. assim. Isso aí é só pessoalmente que a gente conversa. Não vou ficar falando isso aqui na live com você, não, porque tá público. Aí eu vou ficar te ligando. Não vai dar certo, entendeu? É um negócio que não cabe aqui. Entendeu? Não rola. No truque é um negócio que Mas eu é não isso tenho como fazer aí. silêncio. É, o truque não tem como. O truque é barulho. É, o tempo todo. Mas, Mas é cara, isso, muito brigadão, viu? obrigado aí É um tema por muito você ter aceitado o pertinente. convite aí. Sim, sim. Não, eu que agradeço. É um tema muito pertinente. Eu fiquei feliz de poder partilhar um pouquinho sobre esse tema e um pouco sobre a minha visão e experiência, né? Então, assim, obrigado. Espero que nós tenhamos, né, outras oportunidades e tudo mais, né, no decorrer da vida aí mesmo, que a vida seja uma loucura, mas a gente vai se organizando. E é isso aí, meu cara. Valeu. Isso aí, então. Forte abraço aí, fica com Deus. Ótima semana aí. Abração. Tchau, galera que participou aí. Obrigado, viu? Até mais. Até mais. Valeu, gente.